Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes líderes e especialistas no agronegócio e também na sustentabilidade. Hoje o assunto são os biocombustíveis, setor em que o Brasil tem um imenso potencial, e não apenas devido ao etanol da cana-de-açúcar, mas também daquele produzido a partir de outras plantas como o agave e a macaúba, por exemplo. Espécies que, além de produzir biocombustíveis, também podem produzir riqueza para regiões como o sertão nordestino. Para falar dessas curiosidades, desse potencial em plena expansão do Brasil, o nosso entrevistado de hoje é Gonçalo Pereira, professor titular e coordenador do Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp, a Universidade de Campinas. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista e hoje recebemos aqui no nosso estúdio Gonçalo Pereira, que é professor titular e coordenador do Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Professor Gonçalo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer, muito obrigado. Prazer é todo nosso de te receber e eu quero começar te perguntando um pouquinho, chamando a atenção, na verdade, para uma frase sua que eu vi esses dias dizendo o seguinte, que o Brasil vai se converter na meca da indústria automotiva mundial. O potencial do país para produzir biocombustíveis é o principal motivo para a gente acreditar nesse futuro tão promissor, e quais as vantagens do nosso país nesse segmento? Sem dúvida. Primeiro, o Brasil, diferente de vários outros países, ele não simplesmente monta automóvel. Ele tem uma indústria automobilística extremamente forte do ponto de vista tecnológico, empresas de ponta como a Bosch, a MAHLE e outras sistematizadoras, desenvolvedoras de autopeça. Isso tudo, quando a gente olha com cuidado, ele se deu por causa do etanol. Porque outros países, os países onde tem as matrizes dessas indústrias, não tinham etanol. Então aqui nós acabamos desenvolvendo uma indústria automobilística sofisticada. O que acontece é que o mundo acabou apostando muito no carro elétrico à bateria. E a gente tem que separar carro elétrico de carro elétrico à bateria. E isso acabou fazendo com que boa parte da pesquisa na combustão fosse descontinuada. Então o Brasil tem uma enorme chance de se tornar um país top no desenvolvimento de novas opções para a combustão. Inclusive a combustão associada ao motor elétrico, o híbrido, que na minha visão é o futuro imediato, que vai ser substituído por um futuro de hibridização via célula de combustível. Nenhum lugar do mundo é tão adequado para desenvolver isso como o Brasil. Inclusive, é muito sustentável essa questão dos biocombustíveis, porque quando a gente olha para as baterias elétricas, elas também têm alguns problemas ali, inclusive já na concepção, na produção dessas baterias, não é mesmo? Olha, o ponto fundamental é o seguinte, eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, o Ricardo Abreu, que ele diz o seguinte: o problema não é a combustão, o problema é o combustível. A combustão, do ponto de vista químico, é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque uma ligação química, carbono-carbono, ela tem uma quantidade de energia enorme. Quando você consegue usar essa quantidade de energia que está presente no combustível para gerar trabalho, é fantástico. Quando você vai para uma bateria, o que você tem é uma reação de oxirredução. Eu não quero complicar, mas basicamente é uma passagem de carga, não é o rompimento de uma ligação química forte. Isso não gera muita energia a cada movimento. Para a gente entender isso, basta dizer o seguinte: um carro elétrico a bateria vai ter uma bateria aí de seus 500, 600 quilos, que vai gerar autonomia de um tanque de combustível de 30 litros. Então, isso nos dá bem uma ideia da eficiência, da quantidade de energia que existe em uma molécula, que você utiliza ela através da combustão, para um sistema metálico, como os atuais, que estão em uma bateria. Bom, professor Gonçalo, o senhor está liderando um projeto para a produção de etanol a partir da agave. O senhor citou como o etanol foi importante para o desenvolvimento do Brasil, e a gente produz principalmente a partir da cana-de-açúcar, mas com o agave a gente tem uma possibilidade que, segundo aí esse projeto que vocês estão liderando, ele tem a possibilidade de ser uma nova cadeia industrial com tanto potencial produtivo quanto a cana. Então eu queria entender qual que é o real potencial do agave e por que vocês têm tanta expectativa com relação ao uso dessa planta? Perfeito. O primeiro solo não se cria, solo existe ou não existe. E a gente tem no Brasil cerca de 105 milhões de hectares, mais de 10% do nosso território, no sertão, no semiárido, com todos os problemas que nós sabemos de natureza climática, irregularidade de clima e tal.
Essa área incrível, maior que muitos países europeus, é a nossa nova fronteira agrícola. Não tenha dúvida. Antes a gente não tinha ciência e tecnologia capaz de atuar aí, né? Mas hoje nós temos. Imagine, se o pessoal está querendo colonizar Marte, imagine se não dá para colonizar, né? Do ponto de vista, o nome positivo da palavra colonizar, essa região incrível. E para fazer isso, a primeira coisa que você tem que ter é uma planta capaz não só de resistir a esse clima, mas de ter alta produtividade. E essa planta é o agave. Olha, o agave é um conjunto com mais de 100 espécies desse gênero agave. A gente vê muito essa planta ornamental, né, no Brasil, por aí afora, em São Paulo, nas marginais, tem muito dessa planta. E do ponto de vista produtivo, ela é usada principalmente para duas coisas. A fibra, a corda de sisal, a Bahia é o maior produtor do mundo, né, dessa corda de sisal, então o agave é uma planta adaptada. E no México a gente tem, além da produção de fibra, a produção de bebida alcoólica, né? No caso, a bebida alcoólica deles lá, todo mundo conhece, é a tequila, que corresponderia à nossa bebida cachaça, né, que vem da cana. Sim. Então, não existe um desafio tecnológico em produzir álcool a partir do agave. Isso já está dominado. O que não está dominado é fazer isso com a eficiência que a gente fez aqui na nossa cana, a ponto disso não ser uma bebida alcoólica, mas poder ser um biocombustível. E como que a gente faz para realmente, então, aproveitar essa tecnologia que já existe e conseguir, de fato, implementar essa inovação, aproveitando, inclusive, o semiárido? E aí também eu acredito que vai ter um salto relacionado também à questão de renda, de economia da região, não é? Exatamente. Olha, para fazer isso, primeiro nós temos uma parceria com a Shell, né? A Shell adorou esse projeto. Temos um parceiro que eu chamo ele sempre, não apenas de fomentador, mas de coautor, né? O Alexandre Breda, gerente de baixo carbono. E basicamente o que nós fizemos? Nós dividimos, primeiro isso não é um projeto, é um programa. E nós dividimos em 3 grandes projetos. Um projeto que lida com a parte biológica. Nós trouxemos plantas, né? Aumentamos a variabilidade genética do agave que a gente tem aqui. Estamos testando, entendendo a relação com o solo, com o clima, adubação, absolutamente tudo relacionado, né? Às melhores condições, às melhores plantas e às melhores técnicas agrícolas. O segundo e o terceiro projeto lida da mecanização agrícola, o que a gente chama de Brave Mec, e o terceiro do Brave Ind, que cuida da industrialização. Esses 2 são feitos no Senai Cimatec, uma unidade industrial que está localizada na Bahia, próximo das regiões produtoras, né? Então próximo do sertão. E aqui a gente vai sair, sabe, não apenas da universidade, que o papel da universidade, eu brinco sempre, é eu fazer um aviãozinho de papel, jogar ele cair ali, bom, voou. Mas eu não estou muito preocupado se ele voa muito tempo, se ele... Trazendo o Senai Cimatec, a gente consegue ir desde o fundamento, desde a ciência até a indústria. Sim. E com esse programa, né, que não é um projeto, é um programa, o que a gente espera é ter uma espécie de manual de instrução para um investidor interessado em ir para o sertão e aproveitar essa imensa oportunidade. E você acredita que a gente vai conseguir atrair outras indústrias para esse projeto e também promover ali que os produtores rurais apostem nessa iniciativa para realmente conseguir expandir esse nosso potencial? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Inclusive, nós já estamos conversando com muitos investidores e candidatos interessados nisso aí. Por quê? Porque é só você olhar, por exemplo, quanto custa hoje em dia as terras, né? No centro-sul do país, as terras... Lá não. Lá é uma nova fronteira, sabe, a ser explorada. E uma coisa muito importante que todos nós conhecemos, os problemas das migrações vindo por causa das questões climáticas do sertão. Então, dessa forma, nós temos uma capacidade enorme de gerar biorefinarias, muitas biorefinarias na região, e isso gera emprego. E não é qualquer emprego, é um emprego de alto nível. Porque, olha, é uma coisa muito importante. Por exemplo, na agricultura, quando a gente pega uma área, produz alguma coisa, um grão qualquer e exporta, é importante, agregar valor, agrega, mas muito pequeno. Quando você pega essa mesma área, gera uma determinada cultura e ela é processada em uma biorefinaria, o número de empregos é completamente diferente. A qualidade dos empregos é completamente diferente. Daqui a pouco você está precisando de uma escola técnica, que daqui a pouco você vai evoluir para a universidade, que daqui a pouco você vai precisar de um shopping center, que daqui a pouco você nem lembra que tudo aquilo começou com um pé de agave, né? Sim. Então você cria uma, digamos assim, uma Ribeirão Preto no meio do sertão, que é mais ou menos como o Ribeirão, né? Que começa com daqui a pouco você nem lembra que tem agricultura por lá,
Tal o nível de complexidade e sofisticação da urbanização. Perfeito, perfeito. Professor Gonçalo, vou te pedir uma licença para a gente fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Planeta Campo Entrevista. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo o professor Gonçalo Pereira, professor titular da Unicamp. Professor, a gente falou bastante aqui no primeiro bloco, né, sobre a nossa possibilidade de produção do agave, né, produção do agave para daí tirar o biocombustível, né, o etanol a partir dessa planta, que tem um super potencial ali, principalmente na região do semiárido brasileiro. Agora eu queria falar um pouquinho sobre um outro biocombustível que a gente também tem muito potencial, que é o biogás. O que motiva esse potencial brasileiro? Como que a gente pode crescer nesse segmento também do biogás? Olha, o biogás é uma coisa incrível, porque, por exemplo, se eu quero produzir etanol, eu preciso de uma planta específica, né? Eu preciso de uma cana, eu preciso de um agave. Se eu quero produzir óleo, eu vou precisar de uma soja, eu vou precisar de... O biogás é um coringa. Qualquer coisa produz biogás. Se você for comer uma banana, pegar uma casca de banana, botar num saco e fechar, em pouco tempo você vai ter biogás. Você pega um fósforo, liga, está ali, aquilo acende. Por quê? Porque o biogás, embora ele seja produzido em todos os lugares, o que você quiser, do ponto de vista assim, da microbiologia ali de dentro, é extremamente complexo. Ele nos remete à origem da vida, ninguém entende direito, a gente estuda bastante, sabe, hoje em dia o biogás, mas o fato é que você consegue produzir biogás de qualquer, eu não gosto da palavra resíduo, para mim resíduo é aquela biomassa que você não teve inteligência suficiente para utilizar. Aí você chama ela de resíduo, mas resíduo não existe. Então você pega qualquer coisa, resíduo, e produz biogás. E veja bem, a gente tem, quando você vai fazer uma exploração de petróleo, o gás natural, né? O que é o gás natural? É metano. Metano é uma molécula de carbono com 4 hidrogênios, que é exatamente o mesmo metano do gás natural, do biometano, né? do biogás. Ou seja, essa é a molécula que nos conecta diretamente, por ela ser idêntico, tanto a fóssil como a renovável. Então, as cadeias, tanto de utilização como de produção, são super conhecidas. E o Brasil, nenhum país do mundo tem tanto potencial para produzir biogás como no Brasil. E a quantidade de biogás que a gente produz hoje é absolutamente ridícula em relação ao nosso potencial. Ou seja, para os empreendedores, está aí uma fronteira que já devia estar sendo explorada há muito tempo. E como é que a gente faz para sair desse lugar ridículo de produção e realmente avançar, né? Conseguir ter uma produção mais exponencial? A gente está dando passos incríveis, sabe? Quando o pessoal me pergunta assim, o que a gente tem que fazer? Eu digo acelerar, porque a gente está fazendo já a coisa certa. Por exemplo, o programa Combustível do Futuro, né? Já prevê o aumento e tal. Outra coisa muito importante, toda usina de etanol, né, de cana, consegue produzir biogás. É incrível que a gente até hoje tenha toda a nossa mecanização, né, movida a diesel. Mas as empresas já acordaram, já entenderam, já estão fazendo essas transformações. Por exemplo, empresas como a Tupi pegam seu caminhão, tiram o motor diesel, bota lá um motor a biogás e... né? Pronto. Então você deixa de gastar com diesel, você reduz as suas emissões de CO2 imensamente. A pergunta é, por que quem não fez isso ainda? Talvez pela falta de programas como esse, né? Que as pessoas têm que simplesmente perceber a oportunidade, que ela está aí. Tá certo. Agora, o senhor citou o combustível do futuro e uma das propostas dos combustíveis do futuro é justamente o SAF, né? O combustível sustentável de aviação. Queria que o senhor falasse um pouquinho do nosso potencial também para esse setor, para ajudar a descarbonizar a aviação, para reduzir emissões e para trazer oportunidades para os produtores também. Perfeito. As emissões do setor aéreo correspondem a mais ou menos 3% das emissões de CO2. Né? Diferente, você não consegue colocar uma bateria, né, nos aviões, você não consegue. Então, embora tenha tido muita oposição no mundo aos biocombustíveis, com essa história de food versus fuel, quer dizer, comida versus combustível, que é uma coisa completamente sem sentido, quando chegou na hora da aviação, o pessoal disse, epa, não, agora pode biocombustível. Quer dizer, não podia antes, mas agora pode, por quê? Porque a gente não tem outra alternativa. Eu brinco sempre, né? Como o céu não tem acostamento, você pode ter biocombustível. Bom, então, considerando isso, nenhum país do mundo, novamente, tem o potencial que nós temos, tanto de produzir óleo, porque é assim, você tem rotas tecnológicas para produzir um combustível que as agências internacionais reconhecem como combustível de aviação, porque o risco é muito grande, né? Você botar um combustível que não funciona, você está no céu, não dá. Então, existem algumas rotas. Existem rotas que vêm a partir do óleo, né? E essas rotas que vêm a partir do óleo, o Brasil, a produção de soja que nós temos,
O que nós não podemos é exportar soja em grão. A gente tem que utilizar. Então dá para utilizar essa soja, dá para utilizar o dendê e dá para produzir a partir de uma planta oleaginosa incrível que está sendo iniciada agora, que é a macaúba, né? Macaúba é uma palmeira, é uma espécie de dendê, só que enquanto o dendê, né, tem sido acusado de destruir as florestas tropicais, a macaúba ela dá no cerrado, a macaúba ela dá na orla do sertão, a macaúba ela dá em solo degradado. E agora uma grande empresa, a Selen, ela está explorando isso aí e é uma outra revolução que está acontecendo, sabe, e que a gente noticia pouco. E a outra coisa é o seguinte, sabe, voltando, o combustível de aviação. A outra rota muito importante, o etanol é uma molécula de 2 carbonos. Isso aqui é um joguinho de Lego, sabe? Existe tecnologia para você pegar essa molécula de 2 carbonos, juntar com outra de 2 carbonos, mais 2, até formar uma molécula do tamanho que é adequado para combustível de aviação. Essa é uma rota chamada etanol to jet, ou seja, do etanol até o combustível de aviação. Aí o Brasil... Só que agora, o risco que a gente está correndo agora é o de fazer o etanol com baixo carbono, né, com baixas emissões, e exportar esse etanol para que esse SAF seja produzido no exterior. Essa é uma coisa que nós temos que modificar. Com certeza. Uhum. A gente tem que ser capaz de utilizar aqui as vantagens do combustível de baixas emissões. Sim, com certeza. De gerar valor agregado para essas nossas commodities, né, professor? Perfeito, perfeito. Tá certo. A gente também tem uma questão relacionada ao etanol de segunda geração, né? A gente já tem aí o etanol, né, vindo da cana-de-açúcar com uma alta produtividade aqui no Brasil, e a gente tem essa possibilidade agora do de segunda geração, que já vem sendo explorado há algum tempo, mas que também tem muito espaço para crescer, né, professor Gonçalo? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão, né? Como que a gente pode expandir cada vez mais o uso do etanol de segunda geração, a produção disso? Olha, o etanol de segunda geração, o que acontece, né? A biomassa, por exemplo, uma cana-de-açúcar, 2/3 da cana-de-açúcar é feito do bagaço, né? A coisa que você depois... Isso aí é açúcar puro também, sabe? É açúcar puro, só que não é o açúcar que a gente está acostumado, o açúcar de mesa, né? O açúcar solúvel. É um açúcar insolúvel que a natureza fez para a estrutura das plantas. Ora, hoje nós temos tecnologia para pegar esses polímeros, né? Converter em monômeros, ou seja, nos açúcares originais, e desenvolver micro-organismos para converter isso em etanol. Há 20 anos atrás, isso era uma impossibilidade. Hoje é uma realidade. A primeira usina de segunda geração nós trouxemos para o Brasil, né? Nós desenvolvemos aqui a Granbio e desenvolvemos também a cana-energia, quer dizer, uma cana muito mais produtiva, com muito mais celulose. A Raízen, hoje, já está com anúncio de mais de 10 usinas de segunda geração e já produzindo etanol de segunda geração para valer, ou seja, o bagaço que ela antes queimava ou tinha outros usos, como eu disse, aquilo era açúcar puro, que com conhecimento e tecnologia você converte em açúcar solúvel, com os micro-organismos corretos você transforma em etanol de segunda geração. Quando você vai ver o nível de emissão, né, desse etanol de segunda geração, ele é praticamente carbono negativo, ou seja, a gente vai chegar a um ponto que quanto mais etanol você queima, mais CO2 você captura da atmosfera. É contraintuitivo. Mas é isso que a gente consegue fazer com biocombustíveis. E isso é totalmente ali economia circular na veia, né? Economia circular realmente na prática, né, professor? Isso é mais do que economia circular, sabe? Isso é uma economia linear negativa. É assim, a gente vive hoje uma economia linear positiva. A gente pega petróleo do solo, não, do subsolo e transforma em CO2 e bota na atmosfera. Desse jeito que a gente está falando, que a gente está fazendo, a gente pega uma planta que captura o CO2 da atmosfera, converte ela em biocombustível e uma parte desse CO2 a gente coloca, a gente traz de volta, né? Ou para o subsolo através da injeção de CO2 ou a partir de uma coisa muito mais importante. Tem um componente, quando você pega a biomassa e queima ela, piroliza de uma forma adequada, você forma uma espécie de minha casa, minha vida de micro-organismos, sabe? Um carvão especial chamado de biochar. Quando você coloca esse carvão no solo, ele não acaba nunca. Ele fica lá servindo de morada para micro-organismos que aumentam tremendamente a produtividade agrícola. Então você tem duas coisas. Você sequestrou carbono, né? Sequestrou, aumentou a produtividade, por isso que ela não é circular. Ela é melhor do que circular. Ela armazena CO2. Quanto mais você faz essas coisas, mais CO2 você tira da atmosfera. Perfeito. Agora, professor, o que é necessário para a gente estimular cada vez mais esse desenvolvimento da bioenergia no Brasil, né? Para que a gente consiga realmente transformar todo esse potencial que nós falamos aqui de diversas fontes em realidade? Estabilidade. Estabilidade das políticas públicas.
estabilidade das metas de descarbonização. A gente só precisa de estabilidade e acelerar. A gente precisa de mais empreendedores no setor, a gente precisa de mais informação, a gente precisa de mais aproximação entre a academia e o setor produtivo, porque, veja, a gente vive hoje uma economia do conhecimento. Uma economia do conhecimento. E onde está o conhecimento? Nas universidades. Hoje nós somos a 12ª, 13ª potência científica do mundo, mas a nossa universidade ainda não se integrou com o setor produtivo. Então, fazendo isso e tendo estabilidade regulatória, ninguém segura o Brasil. O Brasil é o país do futuro e um futuro que chegou. Não é aquele futuro que... Não. O futuro é aqui e é agora. É isso, a gente precisa aproveitar o quanto antes todo esse nosso potencial e fazer ele realmente se transformar em realidade. Professor Gonçalo Pereira, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo Entrevistas de hoje. Foi um prazer, muito obrigado. O prazer é todo nosso de te receber e aprender tanto com o senhor. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui então com o Planeta Campo Entrevista e eu te vejo de segunda a sexta-feira aqui na tela do Canal Rural ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos.